Obrigado, gente. Pode sentar. Deus abençoe vocês. Então, vamos lá, gente. Boa noite, graça e paz. Tudo bem com vocês? Pode se assentar, fica à vontade. Amém. Amém. Tô eu de novo aqui, gente. Só pela graça do papai. Gente, semana passada, e esse microfone tá bem esquisito, cara. Se você conseguir me ajudar, pela graça de Deus. Semana passada eu trouxe uma palavra onde a gente falou... Opa, obrigado. Opa, agora melhorou. Show de bola. Semana passada eu trouxe uma palavra onde a gente falou sobre Esther e nós entendemos a respeito da responsabilidade que nós devemos ter. Se você quiser tirar o agudo, pode tirar um pouquinho. Sobre a responsabilidade que nós temos que ter com aquilo que Deus tem nos confiado. Sobre a responsabilidade que nós temos que ter e entender que onde nós estamos porque Deus nos colocou. E nessa noite eu queria ir um pouco mais fundo. E eu trouxe uma palavra a qual eu intitulei como falsos adoradores. Hoje eu quero trazer um pouquinho a respeito de adoração. Já teve uma introdução, eu estava orando, falando, Deus, não deixa ele falar minha palavra. Mas vamos lá. Pela graça de Deus, eu creio que Deus hoje tem algo muito precioso para trazer ao nosso coração. E o que eu peço para vocês não deixe que o orgulho embace as suas vistas. Não deixe que o orgulho tape os seus ouvidos. Porque eu creio que a palavra que Deus vai ministrar não vem de mim, não vem da minha mente, não vem das minhas ideias, mas vem daquilo que Ele quer ministrar para quem está aqui essa noite. Amém? Primeira coisa que eu quero que a gente entenda é que é possível você estar presente, é possível você cantar, é possível você chorar, se debulhar, se jogar, e o pior de tudo é que é possível que Deus não esteja recebendo isso que você tem feito. É possível que todas essa performance, esse momento que muitas vezes para ti pode parecer sincero, às vezes Deus não tem recebido essa adoração. É possível que o nosso comportamento seja alterado para um comportamento de um adorador. Mas sem um coração de adorador, nada disso vale. A gente pode ver, durante muitas vezes, no Antigo Testamento é falado sobre Israel. Israel nunca parou de adorar. Só que em diversos momentos é citado que Deus não recebia a adoração de Israel. Um exemplo que eu trouxe aqui, Amós 5, vai dizer: eu odeio e desprezo as suas festas religiosas. Não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo que vocês tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agrada. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afastem de mim o som das suas canções e as músicas das suas liras. Ou seja, é possível que a gente entregue aos nossos olhos uma adoração muito completa. Ele está falando aqui, ofertaram cereais, ofertaram isso, ofertaram aquilo, cantaram, dançaram, tocaram. Só que mesmo assim Deus está dizendo, eu não vou receber essa adoração. Então, o problema ele nunca foi a ausência de uma performance, a ausência de a nossa visão, aquilo que parecia ser adoração. Mas foi a falsidade pela qual aquela adoração estava sendo feita. A pergunta não é hoje se você tem adorado, mas sim com que coração você tem adorado. E agora eu quero entrar no texto base dessa noite, que é João, capítulo 4. E nós vamos ler a partir do versículo 19. João 4, 19. João 4:19. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta.
Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é onde se deve adorar. Jesus declarou: crê em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, e são estes adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém. É muito interessante a gente olhar para esse texto e pensar que Deus está dando uma revelação muito profunda nesse momento. Está revelando aquilo que Deus procura, e Ele deixa isso muito claro. Ele revela para uma pessoa que seria numa visão daquela época alguém improvável. Uma mulher, uma samaritana. Naquela época os judeus nem falavam com os samaritanos. E Ele traz esse momento que é inesperado. E durante essa conversa, a gente sabe ali o que acontece antes. Ele pergunta do marido, ele fala: você já teve 5 maridos? E ela pergunta a respeito do local da adoração, porque naquela época eles tinham esse entendimento de que a adoração ela deveria ser feita num local específico. E Jesus deixa aqui muito claro que o problema nunca foi o lugar. E logo na sequência ele fala que a hora vem, e de fato já chegou. Ou seja, esse momento onde Deus busca os verdadeiros adoradores já chegou, não vai vir. Deus já está à procura de verdadeiros adoradores. Não é algo futuro, é uma urgência que já está passando, já está acontecendo. E é interessante o fato de que ele deixa aqui claro que Deus está à procura. É algo ativo, não é algo passivo. Não é Deus deseja verdadeiros adoradores. Deus está assim, cara, onde que está esse povo que me adora em espírito e em verdade? Ele não está assim, não, ainda vai vir. Não, Ele está procurando. E muitas vezes Ele não tem nos achado, porque nós temos adorado a partir daquilo que a gente acredita ser adoração, daquilo que a gente desenha como adoração. Deus procura adoradores. E é interessante que aqui ele não fala em nenhum momento que Deus está à procura de adoração. Ele não fala que Deus procura adoração. E muitas vezes a gente pensa que só basta adorar. E é preciso entender que a adoração não é só isso. A adoração não é só cantar. A adoração não é só se jogar no chão muitas vezes. A adoração não é só chorar. Mas ela vem em espírito e em verdade. Não é música, é coração. E é um músico que vos fala. E é interessante que ele deixa aqui um padrão definido. Um padrão que ele define de Deus. Que ele fala que Deus é espírito. Vamos ler lá Hebreus 12. Nós vamos ler o versículo a partir do 28. Hebreus 12. Hebreus 12, 28. Hebreus 12, 28, gente. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois nosso Deus é fogo consumidor. Eu quero deixar uma coisa muito clara aqui a respeito desse texto. Esse texto é maravilhoso. Só que tem uma coisa aqui que me assusta e deveria assustar você. Porque ele fala assim: adoremos a Deus de um modo aceitável. E eu não sei você, não sei se você entende isso comigo, mas se existe um modo aceitável, existe um modo inaceitável.
Um modo que Deus tem rejeitado, não só agora, mas nós vemos isso desde Israel. Aquele povo que via tantas maravilhas estavam adorando de um modo inaceitável. Imagina nós, no nosso dia a dia. Um bom exemplo de uma adoração inaceitável nós vemos nos filhos de Arão, Nadab e Abiú, que eles vão dar uma oferta a Deus e usam um fogo que Deus caracteriza como fogo estranho. A instrução naquela época era qual? O único fogo que você pode usar para a oferta é o fogo que provém do altar do templo. Eles vão, queimam aquela oferta com outro fogo e Deus fala, cara, eu não vou aceitar isso. E o pior, naquele momento, naquele instante, o fogo do Senhor desce e fulmina Nadab e Abiú. Será que hoje Deus não tem olhado para a nossa adoração e a nossa adoração não tem gerado em Deus aquilo pelo menos que nós cremos que seja adoração, não tem gerado em Deus a mesma ira que ele teve sobre Nadab e Abiú? Será que nós não temos pego o nosso dia a dia, aquilo que nós achamos que é válido, entregue a Deus de qualquer forma, entregue a Deus de qualquer jeito só porque a gente acha que é isso, e a gente não busca saber de fato o que é adorar a Deus? E aqui eu quero tratar alguns pontos a respeito da adoração, que são muitas vezes as adorações que nós temos entregue. É importante nós entendermos que Deus ele tem um padrão. A Bíblia mostra que o homem por conta própria não consegue alcançar esse padrão. No versículo 22 de João 4 ele vai dizer assim: vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. E o importante aqui é entender que nós podemos sim desejar entregar uma adoração e mesmo assim estar errando, porque nós temos adorado aquilo que nós não conhecemos. Que temos que entender que a nossa sinceridade na adoração não garante que a nossa adoração seja uma adoração verdadeira. Vamos ler Mateus 15, 7. Mateus 15, 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, os seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Uma das primeiras características que nós podemos ver aqui é um ritualismo sem uma vida de adoração. Quando o profeta Isaías fala a respeito disso, ele está falando de um povo que está adorando, que está cantando, que está no culto cantando assim, digno é o Senhor, santo. Mas ele está falando, cara, mas o coração de vocês está longe. E ainda mais ele vai falar, e a sabedoria dos seus sábios perecerá. E vocês vão estar cada vez mais afastados de mim. Porque não basta você cantar, não basta você falar se o teu coração estiver longe de Deus. Se a tua adoração não for verdadeira em essência. Um outro ponto, e aqui eu leio Mateus 7, 22, fala assim: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? E então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Nós temos que ter cuidado para que aquilo que nós realizamos em adoração não seja apenas emoção, no lugar de um encontro real com Cristo. A adoração ela não pode provir só daquilo que nós desejamos fazer.
Não pode vir só da nossa boca, da nossa mente, mas ela tem que vir do nosso coração. E é algo que nós vamos ver ainda hoje, que é algo que Deus gera em nós, não algo que nós podemos fazer. Nós não podemos confundir a intensidade, o arrepio, a emoção com a presença de Deus. Nós temos que deixar de adorar a Deus por aquilo que acontece de bom na nossa vida. O verdadeiro adorador, ele adora independente de se as coisas estão boas ou não. O verdadeiro adorador, ele adora a Deus porque Deus é digno de adoração, não porque eu quero adorar. Às vezes as coisas vão estar difíceis e na grande maioria das vezes elas vão estar. Mas o verdadeiro adorador continua adorando porque ele sabe quem Deus é. E é isso que importa. E eu já preciso de água. Alguém? Ah, beleza, obrigado. Se eu estou triste, ele é digno. Se eu perdi alguém, ele é digno. Se está difícil, ele é digno. Se está fácil, ele é digno. E a nossa adoração não pode ser cessada em momento algum. A adoração, ela é a resposta da grandeza de Deus, não um reflexo de como está o meu humor. Quantas vezes você não deixou de adorar só porque você estava chateado, só porque você estava bravo? Vamos trocar? Obrigado. O que tem baseado a sua adoração no seu dia a dia? É uma vida ou é só a sua personalidade? Às vezes o problema do seu trabalho está sendo... Está baixo? Os problemas no trabalho, os problemas em casa têm impedido a sua adoração? Então eu tenho uma notícia, a sua adoração não tem sido verdadeira. E hoje à noite da gente voltar para essa verdadeira adoração. Vamos abrir lá Isaías 58. Isaías 58, a gente vai ler a partir do versículo 3. Que dizem assim: porque jejuamos e não vistes, porque nós nos humilhamos e não reparaste. Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será esse o jejum que escolhi? Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como o junco e se deite sobre o pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum e um dia aceitável ao Senhor? Será que a nossa adoração tem condizido com aquilo que nós temos vivido no nosso dia a dia? Será que as pessoas que nós temos impactado no nosso dia a dia têm condizido com a nossa adoração muitas vezes aqui na igreja? O adorar aqui na igreja não é um momento isolado. O adorar em casa não é um momento isolado. A nossa adoração não deve ser um momento isolado. Eu não sei se você entende o que Isaías está falando aqui, cara. Ele está falando, vocês estão jejuando, vocês estão tirando um dia para jejuar. Ele não está falando que não está. Ele fala, vocês estão fazendo. Só que no mesmo tempo que vocês estão fazendo, vocês saem e você briga no trânsito. No mesmo momento que você está jejuando, você vai para a tua casa e você briga com a tua esposa. Você é injusto com os seus filhos. E de que vale o teu jejum? De que vale a tua adoração se, além disso, a sua atitude não condiz com aquilo que você diz que adora? Se além disso, a tua atitude não condiz com o Deus que você diz adorar? Se no trânsito você fecha o outro por raiva, eu não li isso na Bíblia, que eu tenho que fechar o meu irmão, que eu tenho que brigar no trânsito.
E o que adianta a sua adoração? De que adianta o seu jejum? De nada vale. Deus não recebe. O Deus do culto é o mesmo que te vê na segunda-feira. Quando o culto e a vida se contradizem, a adoração vira uma fraude. Hoje à noite nós pararmos e entendermos, será que a nossa adoração no nosso dia a dia, a nossa adoração aqui não tem sido uma fraude? Será que aquilo que temos entregado no nosso momento de adoração é reflexo da nossa vida? Ou nós temos colocado uma máscara de crente só para alguns momentos? Será que nós não temos simplesmente colocado uma fantasia gospel para vir para a igreja? Uma fantasia gospel. O que adianta parecer crente para o mundo e perder tua família? Perder os seus colegas de trabalho? Nós vimos semana passada, onde você está porque Deus te colocou. E sem uma adoração verdadeira, de nada vale você estar lá. E se com Nadab e Abiú Deus fulminou, eu vou te dizer, aonde você está, Deus pode te tirar. E nós temos que ter um temor muito grande com relação a isso. Se nós estamos, é porque Deus colocou. Se temos evidência, é porque Deus nos deu. E sem adoração, isso não se sustenta. Sem Deus, nada disso se sustenta. Uma característica de adoração falsa, e na minha opinião uma das mais difíceis de se perceber, é justamente a que ele fala aqui no versículo 22. Vocês adoram o que não conhecem. Na língua portuguesa, essa palavra conhecer, ela tem significado mais amplo. Às vezes a gente usa o conhecer simplesmente assim, eu conheço o Neymar. Só que a gente não conhece, eu não conheço ele, nunca tive contato. E quando a Bíblia fala de conhecer, ela está falando de intimidade. O que ela está falando? Vocês adoram algo que vocês não têm intimidade. Tanto que em Gênesis vai falar, Adão conheceu Eva. Por quê? Porque foi intimidade. Vocês têm adorado aquilo que vocês não conhecem. Um ponto aqui que eu quero trazer para nós entendermos essa questão de adorar aquilo que não conhecemos. Tem um cara, um crente muito gospel que a gente lê na Bíblia ali, que se chama Saulo. E Saulo, antes do encontro, se nós o chamássemos aqui para ministrar, eu tenho certeza que ele podia passar 3 meses pregando na quarta-feira aqui, palavras com tanta profundidade que talvez nós não conseguiríamos. Só que no momento que ele está indo pelo caminho de Damasco, quando ele encontra com Jesus, sabe o que ele fala? Ele olha para Jesus e fala assim, quem é você? Ele tinha informação, ele sabia muito, mas faltava revelação. Ele não conhecia Jesus, ele não conhecia quem ele dizia adorar. Será que às vezes a gente não tem vivido uma vida baseada só na informação que nós temos a respeito de Deus? Cara, você pode ler a Bíblia inteira. Se você não buscar a revelação de Cristo, você só vai ter informação. Mas eu creio que há pessoas que muitas vezes não vão ter lido a Bíblia inteira. Mas que Cristo sendo revelado, essas pessoas vão manifestar o reino na terra muito mais eficazmente. Que nós tenhamos temor muito mais pela presença de Deus do que pela sua informação. Mais nos vale ter a presença do que a saber de tudo. Deus o livre.
Nós precisamos entender que ter conhecimento sobre Deus é extremamente diferente de conhecer a Deus. Nós nos apegamos muito mais ao conhecimento do que à presença, do que à verdade, do que à revelação do alto. E eu quero trazer aqui uma reflexão hoje. Que se você tem adorado sem conhecer Deus, se você tem adorado sem uma revelação de quem Deus é verdadeiramente, você tem adorado um Deus que você mesmo criou. Você tem adorado um pocket God, um Deus de bolso. E eu não sei se você está entendendo, eu espero que sim. Só que se você colocou Deus no teu bolso, e não o Deus verdadeiro, esse Deus que você criou, você pode estar indo muito fundo, com perigo de chegar num momento que você não retorne mais. Que Deus, semana passada nós falamos a respeito do jovem rico. Jesus o confronta, ele rejeita o confronto. E quando nós temos um Deus de bolso, não basta a revelação de Deus, basta a nossa verdade. E se não for a nossa verdade, a gente rejeita. Então que nós possamos hoje, nessa noite, entender a necessidade de ter a verdadeira revelação de Cristo a respeito da palavra. A verdadeira revelação de quem é Deus, a verdadeira revelação de quem é Cristo e por que Ele morreu por nós. Porque só a partir disso nós podemos adorá-lo verdadeiramente. Esse tempo está certo mesmo, porque ainda falta um pouquinho aqui. Nós precisamos entender que essas características não são só erros isolados. Elas são reflexos de uma condição que reflete para nós como que não é só uma falta de esforço. E num primeiro momento você pode olhar para tudo isso que eu estou falando e você pensar assim, caramba, então eu vou ter que fazer muita coisa. Eu vou ter que, cara, se eu cantar muito bem, eu tocar muito bem, não é suficiente. E não é suficiente. Mas a gente não está falando aqui só a respeito daquilo que você pode fazer, mas muito além, aquilo que você não pode fazer. Aquilo que não depende de você, mas que Cristo já fez por você. Abre aí 1 Coríntios 2, por gentileza. 1 Coríntios 2, a gente vai ler o versículo 14. Primeira Coríntios 2, 14. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito. É quase um cabelo, né, irmão? Para mim tem que ser uma Stanley, assim, ó. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Entenda que ele não fala que a pessoa não quer entendê-las. A pessoa não consegue entender as coisas que são do alto. Não é uma questão de moral, não é uma questão intelectual, mas é uma questão de essência, daquilo que vem de dentro da pessoa. Quem não tem o Espírito não tem capacidade de adorar a Deus, porque Deus é Espírito. Nós, como homens naturais, nós conseguimos muitas coisas. Nós conseguimos aprender músicas, nós conseguimos seguir uma liturgia ordenadinha, bonitinha de culto. Nós conseguimos sentir emoções. Muitas vezes a gente usa as emoções para entender o que é Deus e o que não é. A gente fala, hoje eu não senti um arrepiozinho. Acho que não tinha a presença de Deus.
Meu irmão, a presença de Deus não se baseia nisso. Sinto lhe informar. Para de botar Deus no bolso, gente. Entenda que não é falta de informação. Você não tem colocado Deus no bolso e colocado ele numa caixinha assim, por falta de informação. Nós temos feito isso no nosso dia a dia porque falta transformação. Falta o que Saulo teve no caminho de Damasco. Falta encontrar a Cristo verdadeiramente, face a face, e que muitas vezes vai nos gerar cegueira para aquilo que nós temos vivido aqui. Para que nós possamos sim enxergar aquilo que Ele quer que nós enxergamos. Hoje a pergunta que eu quero fazer para você, e não precisa responder, só reflita. Não é que você precisa adorar melhor. É que se você não nasceu de novo, você nunca vai adorar a Deus verdadeiramente. Nós precisamos entender que esse problema ele é de natureza. Enquanto nós vivemos a partir da natureza humana, a solução ela não virá, porque ela não vem do homem, ela vem de Deus. Ezequiel 36, 26 vai dizer assim: darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Entenda de uma vez por todas, Deus não está falando aqui. Se esforce. Ele não está falando aqui, toque mais, estude mais. Ele está falando, eu te darei um coração que vai fazer todas essas outras coisas serem um mínimo para você. Você não adora porque você deseja adorar. Você adora porque Deus te deu um coração que não vive sem adoração. O primeiro ponto que nós precisamos entender, lembrando que desde o começo nós largamos o nosso ego, nós largamos o nosso orgulho e começamos a analisar a nossa vida friamente e de maneira racional, vendo se estamos vivendo de forma com uma adoração falsa. Nesse momento você entende que, cara, eu realmente estou vivendo essa adoração falsa. Então é preciso que você entenda que a verdadeira adoração, ela não começa com algo que você pode fazer. Ela começa com uma obra que Deus faz por você, que é o que nós vemos aqui em Ezequiel. Outro exemplo muito bom disso está lá em João 3, e esse eu quero que vocês abram. João 3 a gente vai ler a partir do 1, que é o encontro de Jesus com Nicodemos. João 3. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, porque ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Nicodemos era um cara que tinha tudo para ser um baita adorador. Era um fariseu, conhecia, entendia. Estava em um momento de um encontro ali com Cristo. Só que o que ele não entendeu aqui é o que muitas vezes nós também não entendemos. Que não é sobre aquilo que nós podemos fazer,
Porque a Bíblia vai nos ensinar que sem Cristo nada nós podemos fazer. O que Cristo está falando aqui para Nicodemos é: Nicodemos, cara, você não pode fazer. Você sozinho não consegue. Porque para que você possa adorar verdadeiramente, você precisa nascer de novo. E isso não é algo natural. Você precisa nascer pela água e pelo Espírito. O que ele está dizendo, Nicodemos? Cara, abra o seu coração. Porque eu vou gerar em você um coração novo. Eu vou colocar em você um espírito novo. Romanos 12:1 vai dizer assim: portanto, irmãos, apelo a vocês pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Você quer que Cristo gere um espírito novo em você? Você quer que Cristo gere um coração novo em você para que você possa viver em adoração? Eu vou te dizer, o único passo que você tem que fazer é o que diz em 2 Crônicas 7:14. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, prostrar e buscar a minha face, Deus vai falar assim: dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você quer viver em adoração? Só tem um processo: se arrependa e volte para pelo verdadeiro evangelho de Cristo, que não é sobre o que nós podemos fazer, mas sim sobre o que nós fazemos a partir do que Cristo já fez por nós. Amém. Está na hora de nós entendermos que a verdadeira adoração, e esse é um ponto que é extremamente essencial que você entenda. Porque muitas vezes o que nós temos feito é tentado conquistar a Deus com a nossa adoração. E a verdadeira adoração, ela jamais vai conquistar a Deus. Porque ela é resposta de quem já foi alcançado por Ele. Ela vem dele, não para Ele. Salmo 51:17 vai dizer assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não o desprezarás. Eu sei que até aqui eu bati um pouco, o povo depois fica falando que eu fico dando chicotado, mas não é meu objetivo, gente. Eu quero trazer palavra. Mas o que eu quero que você entenda é que o mesmo Deus que rejeita a falsa adoração, o mesmo Deus que rejeita os falsos adoradores, é o Deus que jamais vai rejeitar um coração contrito, um coração quebrantado que está disposto a ser transformado pela sua palavra. Hoje eu só quero deixar 3 perguntas para que você possa refletir, e que é o que eu sempre digo, gente, nós precisamos começar a ser mais transparentes com nós mesmos. Muitas vezes a gente escuta uma palavra dessa e fala: caramba, nossa, Deus falou com fulano hoje. Gente, você está aqui porque Deus quer falar com você. Começa a olhar para a sua vida. Começa a olhar para aquilo que você tem vivido. Para de ser hipócrita. Para de fingir que é crente. Para de, às 7h35, colocar uma roupa de crente e vir para a igreja. Porque isso não é relevante. Isso não é relevante para o... Ó, o microfone até cortou aqui. Eu te repreendo, Satanás. Você conhece o Deus que adora? Ou tem adorado uma imagem que você mesmo criou? Sua vida fora do culto confirma ou contradiz o que você declara dentro dela? Você já experimentou um novo nascimento ou tem vivido apenas de uma forma religiosa? Nós temos que avaliar aquilo que nós temos vivido. Parar de viver de maneira fingida, ensaiada. Ensaio tem povo tocar aqui, para viver tem que ser verdadeiro, gente. Entenda que não é... O objetivo aqui nessa palavra não é que você adore melhor.
mas é para que você volte a Cristo e o reconheça a partir da sua incapacidade. Entenda que você sem Ele não é nada. Não adianta você estudar a Bíblia todos os dias se não for a partir da ótica de Cristo. Não adianta nada você estudar um instrumento, estudar voz, estudar seja lá o que for, para chegar aqui e fazer alguma coisa, se aquele quem tem revelado a palavra para você não for Cristo. Porque daí sim você vai chegar aqui e vai falar: caramba, a palavra era para o Joãozinho. Porque não é a partir da palavra, é a partir do que Cristo tem manifestado no seu coração. E para nós encerrarmos, o pessoal do Music vem cá, não fiquem bravos comigo porque eu estou falando de adoração. Essa é uma noite para que nós possamos pedir a Deus um coração novo, um espírito novo, que nós sejamos sinceros sobre a vida de adoração que nós temos vivido. Se temos de fato vivido uma adoração verdadeira, ou vivido uma adoração de performance, uma adoração que a gente lê todo dia, a gente estuda todo dia, mas não vai além disso. A gente está muitas vezes lendo a palavra todo dia, fazendo devocional, só que sem Cristo nada disso vai ter valor. Sem Cristo nada disso vai ter resultado na sua vida. E você, como a gente falou semana passada, você começa a ter irrelevância no local onde Deus tem te colocado. Porque sem Ele nada a gente pode fazer. O Pai procura adoradores. Não é o que mais se esforça, mas o que reconhece que precisa ser transformado. Vamos nos colocar de pé.